vídeo de hoje eu vou estar fazendo uma abordagem diferente. Ainda não vou falar sobre doenças, não vou falar necessariamente sobre a estrutura do canal. Hoje eu quero abordar um outro detalhe. Por que esse canal se chama Portal Galeno? Né? Bem, primeiro é uma forma de homenagem. Isso já é mais fácil da gente entender, mas afinal, quem foi Galeno? Por que ele, um médico lá do século I, século II, né, que viveu de 122 depois de Cristo até 270, se não me falha a memória, né, por que ele merece essa homenagem? É isso que a gente vai ver hoje. Galeno, ele foi um filósofo e médico. Naquela época era comum essa associação de médico e filósofo. Ele era grego, mas morava em Roma, morava no Império Romano. Ele começou a faculdade de medicina aos 146 anos. Quando a gente fala de época assim é mais difícil. E eu não vou cortar esse erro, eu vou deixar ele ser publicado. Foi no ano de 146 que ele começou. Ele fez durante 2 anos o seu curso. Depois ele foi para outras cidades, que era muito comum na época, né? E assim ele foi aprendendo em cada local o conhecimento específico que existia, né? E reuniu assim uma grande gama de conhecimento. Hoje a gente estranha isso porque a gente vai numa faculdade, seja aqui no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja onde for, a gente tem todo o conhecimento pronto, compilado, né? Naquela época não tinha internet, até livros era um pouco difícil. Lembrando que a técnica de prensa é na Idade Média, né? Aqui nós estamos falando ainda da época do Império Romano. Então, você tinha que ir na prática e vivenciar. Então, ir em vários lugares era importante, em termos de conhecimento, né? E outra coisa muito difícil de a gente pensar, naquela época não existia dissecção de cadáveres, né? Então, mesmo não sendo ainda o cristianismo, mas o Império Romano também condenava isso, né? Então, você estudar o corpo humano era muito difícil, sabe? E Galeno teve descobertas que foram fundamentais. Por exemplo, ele descobriu que o sangue que está nas artérias e nas veias não são iguais. O sangue arterial, ele tem mais oxigênio, enquanto que o da veia, ele tem menos oxigênio. Eu não vou dar esse detalhe se ele sabia desses detalhezinhos do oxigênio ou da respiração, porque possivelmente ele não sabia o que era o oxigênio. Mas certamente ele sabia que existia algo para se levar ao corpo e que ia pela via arterial, e algo para se trazer de volta do corpo, que era pela via venosa. O que é um conceito básico hoje, naquela época era uma grande revolução. Por exemplo, mais uma coisa importante. Ele descobriu que o nosso cérebro é quem comandava os músculos do nosso corpo. Isso mesmo. Hoje é algo besta a gente pensar. Nossa, o cérebro controla o nosso corpo. Mas naquela época ninguém sabia. Aliás, alguém sabia o que era cérebro? Acho que não. Então, é muito difícil você criar explicações e entender como acontece quando você não sabe nem mesmo que existe. Hoje, eu atendo pacientes quase diariamente que falam, tem uma dorzinha aqui no rim. Não necessariamente seja no rim, mas a pessoa refere como se fosse no rim. É porque a pessoa tem a ideia do que é o rim. Às vezes até de como ele é. Um formatinho de feijão, bonitinho, né? Dos 2 lados, na maioria das pessoas. E hoje sabe que o xixi do rim está totalmente relacionado. Para nós é óbvio, é como 2 e 2 são 4. Mas naquela época, imagine, você não podia abrir uma pessoa para ver o que tinha dentro, mas você já sabia que tinha um rim e que esse rim fazia o xixi. Essa foi a grande descoberta de Galeno. Entre outras coisas, existem questões mais técnicas, como músculos lisos, questões de sistema simpático, parasimpático, enfim, né?
uma série de outras contribuições que Galeno realizou e que continuaram vivas e continuam vivas até hoje. Obviamente que os conceitos dele se tornaram tão básicos que a ideia foi como isso acontece. Né? Então, ok, a gente sabe que o sangue vai, o sangue volta, ninguém mais questionou isso. Mas buscou-se entender o que seria descoberto depois como a respiração, a troca gasosa e assim por diante. Né? Conceitos básicos foram iniciados por Galeno. E Galeno continuou, dentro do seu conjunto de obras, né, extremamente relevante, a ser estudado em nível de faculdade, né, livros e tudo, né, por mais de 1000 anos. Então, a maioria das contribuições que ele deu foram imensamente relevantes e continuam relevantes até hoje. Né? Tiveram alguns erros que ele cometeu, onde ele não tinha o conhecimento técnico da época, né? Mas princípios fundamentais ele contribuiu muito. E por isso, essa é a homenagem do nosso canal. Eu sei que você deve estar pensando, nossa, o Dr. João mudou o local onde foi feito, tudo, né? Hoje eu estou no meu consultório, né? E o outro vídeo que eu tinha feito, eu estava em casa. Mas me falaram muito a respeito do fundo branco, a parede branca de casa, daí parede branca, jaleco branco, enfim. É um pouco difícil, viu? Eu posso fazer vídeo sem jaleco. Comenta aí, né? Com jaleco, sem jaleco, né? Eu posso fazer o vídeo sem jaleco, às vezes para não ficar tão ruim, né? A parte visual. Como eu disse, sou novo nessa questão de fazer vídeo, então estamos aprendendo, né? Peço a você que se inscreva ali para receber as notificações, né? Ou entre no canal regularmente, uma vez por semana aí você já consegue ver se tem novidade ou não, né? A próxima série de vídeos vai ser relativo a diabetes, tá? Então vale muito a pena você ver. E é isso. Espero ter contribuído. Estamos à disposição. Deixe um comentário, doenças que você quer entender como funciona, que queira que eu grave vídeos, tá? É isso. Até a próxima.